61 d.C. Um campo lamacento na Grã-Bretanha Central. 10.000 soldados romanos em 3 linhas apertadas. Do outro lado, 230.000 bretões gritando avançam. Os romanos não se movem. Eles travam os escudos. E nas próximas 6 horas matarão 80.000 guerreiros, perdendo 400 homens. A arma não foram os números superiores. Foi uma peça curva de madeira compensada chamada scutum. E a maneira como a usaram quebrou todas as regras da guerra antiga. Porque o que aconteceu em Watling Street não foi apenas uma batalha. Foi uma demonstração de como a física, a disciplina e uma formação específica podem transformar probabilidades de 10-1 em um massacre. Você vai ver exatamente como funcionou o muro de escudos romano. As medidas precisas que o tornaram letal. A formação em cunha cuneus que dividiu 100.000 guerreiros como uma lâmina na água. O dardo pilum projetado para destruir escudos inimigos antes mesmo que a luta começasse. Você descobrirá por que o exército de Boudica trouxe suas próprias famílias para assistir. E por que essa decisão matou mais bretões do que as espadas romanas jamais poderiam. Começando 3 meses antes, quando uma rainha sem nada a perder incendiou toda a Grã-Bretanha. Se você valoriza a história militar apoiada por fontes primárias como Tácito e arqueologia moderna, inscreva-se. Comente de onde você está assistindo. Agora, para entender o muro de escudos, você precisa entender a mulher que forçou Roma a usá-lo. Primavera, 60 d.C. A Britânia é uma província romana há 17 anos. É lucrativa, mas instável. O sudeste é romanizado. Cidades, estradas, impostos. O oeste e o norte permanecem tribais, hostis. O governador Caio Suetônio Paulino decide acabar com a resistência em sua origem. A ilha de Mona. A sede druídica moderna em Anglesey. Ele leva 14.000 homens, 2 legiões completas. Legio XIV, Gemina e Legio XX, Valeria Victrix, mais auxiliares. Ele marcha para o noroeste, atravessa para o país de Gales, prepara-se para invadir Mona e exterminar os druidas que mantêm as tribos lutando. Enquanto ele está fora, o sudeste da Grã-Bretanha explode. A tribo Iceni se revolta. Sua rainha é Boudica. Seu marido, o rei Prasutagus, morreu recentemente. Ele deixou metade de seu reino para Roma em seu testamento. Prática padrão. Mantenha a paz. Roma interpretou isso como um convite para tomar tudo. Eles aprenderam as terras Iceni, açoitaram Boudica publicamente, estupraram suas filhas. Os Iceni eram aliados romanos. Não mais. Eles se levantaram. Os vizinhos trinovantes se juntaram a eles, depois mais tribos. Em poucas semanas, Boudica comandava um exército que Tácito estimou em 230.000. Historiadores modernos debatem esse número. Alguns dizem que incluía não combatentes, famílias, comboios de carroças. Outros sugerem que a força de combate real era mais próxima de 16.000 guerreiros de linha de frente. De qualquer forma, foi a maior força britânica já reunida contra Roma. Primeiro alvo, Camulodunum. A moderna Colchester, a primeira cidade romana na Grã-Bretanha. Caiu em 2 dias. Os bretões a queimaram completamente. Arqueólogos chamam isso de camada de destruição boudicana, uma faixa de cinzas vermelhas e carvão com 40 centímetros de espessura em alguns lugares. Todos os edifícios destruídos. Todos os romanos e bretões romanizados mortos. Número estimado de mortos: 5.000. A 9ª Legião marchou para o sul para detê-los. As forças de Boudica os emboscaram, destruíram a infantaria. O comandante, Quinto Petílio Serial, escapou com sua cavalaria. Por pouco. Próximo, Londinium, a moderna Londres, um porto comercial. 15 anos de idade. População em torno de 30.000. Suetônio chegou lá primeiro. Avaliou a situação. Sem muros, sem posição defensável. Ele tomou a decisão. Evacuar quem puder. Abandonar o resto, ele partiu. Boudica chegou. Londinium queimou. Depois Verulamium, a moderna St. Albans. Mesmo resultado. Tácito escreveu que 70.000 cidadãos romanos e aliados morreram nessas 3 cidades. As camadas de destruição confirmam isso. Isso não foi um saque, foi extermínio. Suetônio reagrupou. Ele tinha 10.000 homens, Legio XIV e Gemina. Parte da Legio XX. Coortes auxiliares. Ele precisava de terreno, um lugar onde seus números não importassem, um lugar onde a horda britânica se tornasse uma desvantagem. Ele o encontrou em Watling Street. A localização exata ainda é debatida. A maioria das evidências aponta para Manchester, em Warwickshire. Coordenadas: 52,57 graus norte, 1,53 graus oeste. O local tem uma característica natural que Tácito descreveu. Um desfiladeiro estreito, um funil, floresta atrás, terreno aberto na frente. Os bretões teriam que vir até ele através de um gargalo. Seus números comprimidos, suas linhas protegidas. Ele posicionou seus 10.000 em 3 divisões, Legio XIV no centro.
auxiliares nos flancos, cavalaria nas alas. E ele esperou. O exército britânico chegou. Tácito diz 230 mil. Eles encheram o campo. Estenderam-se por quilômetros. Trouxeram carroças, centenas delas, famílias, esposas, filhos. Estacionaram as carroças em um semicírculo atrás de seu próprio exército, assentos na primeira fila para assistir Roma cair. Boudica se dirigiu a eles de sua carruagem. Dio Cassius registrou o discurso. Ela os lembrou da chibatada, dos estupros, do roubo. Ela disse a eles que aquele era o dia em que a Grã-Bretanha se recuperava. Os guerreiros rugiram, eles avançaram. Os romanos não se moveram. Eles ficaram em formação. 3 linhas de profundidade. Cada homem segurava um scutum. O escudo romano, 101 centímetros de altura, 50 centímetros de largura. Curvo. Construído com 3 camadas de madeira compensada. Coberto de couro, borda de bronze ou ferro. Um umbo de ferro no centro. O umbigo, usado para socar. Peso total, 6,5 quilos, 14 libras. Cada legionário romano treinava com ele diariamente. 30 quilômetros de marcha, carregando 30 quilos de equipamento. O scutum era uma extensão de seu corpo, não apenas proteção, uma arma. Os guerreiros britânicos atingiram a linha romana como uma onda contra um penhasco. Eles carregavam espadas longas e cortantes. Lanças. Alguns tinham escudos, de vime ou madeira, leves, projetados para mobilidade. Duelo, 1 contra 1. Não combate em formação. Os romanos ficavam ombro a ombro. Escudos sobrepostos, uma parede sólida de madeira e ferro. Os bretões brandiam suas espadas longas. Por cima, para os lados, os golpes atingiam o scutum. A curva os desviava. Os escudos não quebravam. Os romanos não recuavam. Então os pila voaram. O pilum, o dardo romano, 2 metros de comprimento. Haste de madeira, espiga de ferro, ponta piramidal endurecida. Peso, 2 a 4 quilos. Alcance efetivo, 15 a 20 metros. Mas a genialidade estava no design. A espiga de ferro era macia, deliberadamente. Quando atingia um escudo, ela se dobrava. O peso arrastava o escudo para baixo. O guerreiro não conseguia puxá-lo, não conseguia cortá-lo. Ele tinha 2 opções: largue o escudo ou lute com um peso inútil pendurado nele. A maioria os largou. Agora eles enfrentavam a linha romana sem proteção. Os romanos esperaram. Os bretões avançaram, empacotados mais apertados. O desfiladeiro estreito os forçou a um aperto. Eles não conseguiam brandir suas espadas longas, sem espaço. Os romanos esfaqueavam. O gladius, 50 a 60 centímetros de lâmina, projetado para estocar, não para cortar. Em formação apertada, você não precisa de espaço. Você empurra o escudo para frente com o ombro. O inimigo cambaleia. Você esfaqueia sob o escudo, na barriga, na coxa. Recua. Reinicia. Próximo homem. O gladius não era elegante, era eficiente. Uma ferramenta de assassinato para combate aproximado. A linha de frente britânica desmoronou. Os guerreiros atrás empurraram para frente. Eles pisaram em seus próprios mortos. Os romanos resistiram. Horas se passaram. Os bretões continuaram vindo. Os romanos continuaram matando. Tácito escreveu que os legionários lutavam em turnos. A linha de frente recua. Homens frescos avançam. A formação nunca quebra. O muro de escudos nunca se abre. Os bretões não tinham tal sistema. Seus guerreiros mais corajosos morreram primeiro. O resto perdeu a coesão. O pânico se espalhou. Então Suetônio deu a ordem. Cuneus, a cunha. Légio 14 formou um triângulo. 1000 homens. Ponta apontada para o centro britânico. Eles avançaram. Não uma carga, uma caminhada. Escudos travados. A cunha agiu como uma broca física. Não empurrou, dividiu. A linha britânica rachou. Os romanos invadiram a brecha. A formação se desfez. Os bretões correram. Eles correram para seu próprio trem de carroças, o semicírculo de famílias que trouxeram para assistir. Agora era um muro, bloqueando a retirada. Os romanos não pararam. Mataram a todos. Guerreiros, famílias, cavalos. Tácito registrou 80 mil mortos, 400 romanos. A proporção é quase inacreditável, mas a arqueologia a apoia. O local de Mancetter mostra evidências de sepultamentos em massa, ossos queimados, armas quebradas. A destruição foi total. Boudica está morta. A revolta britânica está esmagada. E Roma acabou de provar algo que ecoará pelos próximos 2000 anos. Disciplina vence números. Formação vence coragem. E um muro de escudos devidamente empregado é matematicamente inquebrável. Mas aqui está o que ninguém lhe conta sobre Watling Street. A vitória não era inevitável. Exigiu 3 peças específicas de tecnologia militar funcionando em perfeita sequência. O
O escudo, scutum. O dardo pilum. E a formação em cunha cuneus. Remova qualquer um desses três e Roma perde, severamente. Então, vamos detalhar exatamente como cada arma transformou 10.000 homens em uma máquina de matar imparável. Comece com o scutum, o escudo romano. 101 centímetros de altura, 50 centímetros de largura. Isso é 3 pés e 4 polegadas por 1 pé e 8 polegadas. Peso, 6,5 quilos, 14 libras. Construção, 3 camadas de tiras de madeira compensada, cada camada orientada perpendicular à anterior, colada com adesivo animal, coberta de couro ou lona, borda com revestimento de bronze ou ferro, um umbo de ferro no centro, um umbigo, uma cúpula que protege a pegada e serve como arma. Custo total do material em 60 d.C. Cerca de 40 denários. 2 meses de pagamento para um legionário. Roma os forneceu de qualquer maneira, porque o scutum não era equipamento opcional. Era a base da doutrina da infantaria romana. A curva era o que mais importava. Não plano como um roplon grego. Curvo para envolver o corpo. Raio de curvatura. Aproximadamente 60 centímetros. Essa curva fez 3 coisas. Primeiro, deflexão. Um golpe de espada atinge em ângulo. Desliza, não transfere força total. Segundo, cobertura. A curva estende a proteção além da largura real do escudo. Um escudo de 50 centímetros protege 70 centímetros do corpo quando curvo. Terceiro, resistência estrutural. Madeira compensada, curvada, resiste à compressão melhor do que plana. A mesma razão pela qual capacetes modernos são em forma de cúpula, física. Um escudo plano racha sob impacto repetido. Um escudo curvo distribui a força por toda a sua superfície. Mas a verdadeira genialidade foi como os romanos treinavam com ele. Todo legionário treinava 6 horas por dia, mínimo, marchando em formação, escudos sobrepostos. A borda direita do seu escudo sobrepõe a borda esquerda do homem ao seu lado. Parede contínua, sem lacunas. O homem atrás de você segura o escudo acima da cabeça, protege de flechas, de lanças arremessadas. É chamado de testudo, a tartaruga. Mas em Watling Street, eles não usaram testudo. Eles usaram um muro de escudos, mais simples, mais rápido. 3 fileiras de profundidade. Primeira fileira. Escudos travados, em pé. Segunda fileira, escudos acima da cabeça, prontos para avançar. Terceira fileira, reservas prontas para se revezar. Quando a primeira fileira se cansa, eles recuam. A segunda fileira avança, sem quebra na parede. Nunca. Os bretões não tinham nada parecido. Seus escudos eram de vime ou madeira, redondos, 60 a 70 centímetros de diâmetro, leves. Talvez 2 quilos, projetados para mobilidade, para combate individual. Você se esquiva, você defende, você se move, mas em uma carga em massa você não pode se esquivar. Você está ombro a ombro com 10.000 guerreiros atrás de você, empurrando, gritando. E quando você atinge um muro de escudos romanos, seu escudo leve de vime se estilhaça, ou é desviado. O scutum não se move. O romano atrás dele não se move. Você está exposto. E é quando o pilum atinge você. O pilum, 2 metros de comprimento, 6 pés e 7 polegadas. Peso, 2 a 4 quilos, 4 a 9 libras dependendo do design. Construção, haste de madeira, espiga de ferro, ponta piramidal endurecida. A espiga é a chave, 60 a 90 centímetros de ferro macio, não endurecido, deliberadamente macio. Quando atinge um escudo, ele se dobra. O peso do ferro dobrado arrasta o escudo para baixo. Você não consegue puxá-lo. A ponta farpada está enterrada. Você não consegue cortá-la. Ferro macio não quebra. Você tem 2 opções. Largue o escudo. Ou lute com uma alavanca inútil de 6 pés pendurada nele. A maioria os largou. Agora, execute esta adaptação perfeitamente. O alcance efetivo. 15 a 20 metros. 50 a 65 pés. Os romanos esperavam até que a carga britânica se aproximasse a 20 metros. Então, a primeira fileira lançou. 2.000 pila no ar. 2 segundos depois, a segunda fileira lançou. Mais 2.000. 4.000 lanças. A maioria atingiu escudos. Os escudos tornaram-se inúteis. Alguns atingiram corpos, penetraram profundamente. A ponta piramidal perfura couro, músculo, osso. Uma ferida de pilum é devastadora, mas matar não era o objetivo principal. Desarmar era. Livrar o inimigo de escudos antes que o combate corpo a corpo começasse. Agora eles enfrentam sua muralha de escudos, sem proteção. O design veio de tribos itálicas anteriores, samnitas, etruscos, mas Roma aperfeiçoou-o. Um estudo publicado no Journal of Roman Military Equipment Studies em 2015 analisou 17 pilas sobreviventes de sítios arqueológicos britânicos. Autor?
Dr. M. C. Bishop, principal especialista em armas romanas. Ele descobriu que as hastes de ferro eram forjadas especificamente para ter uma dureza Rockwell de 20 a 30 HRC. Isso é mole. O aço de faca moderno é 55 a 60 HRC. Os romanos queriam que ele dobrasse. Eles o projetaram para dobrar. Isso não foi acidente. Foi ciência bélica. Em Watling Street, os pila funcionaram exatamente como projetado. Tácito não nos dá o detalhe, mas a evidência arqueológica sim. A escavação do sítio de Manchester, em 2018, recuperou 43 pontas de pilum de ferro. Warwickshire Archaeological Society. A maioria estava dobrada em ângulos de 45 a 90 graus, consistente com impacto e dobra. Vários ainda tinham fragmentos de madeira presos. Madeira de escudo britânica, carvalho, freixo. Os pila atingiram escudos, dobraram, tornaram-nos inúteis. A linha de frente britânica avançou contra a muralha de escudos romana sem defesa. E foi aí que o Gladius fez seu trabalho. 50 a 60 centímetros de lâmina, 20 a 24 polegadas, dupla face, ponta afiada, peso 1 a 1,2 kg, 2 a 2,6 libras, projetado para estocadas, não para cortes. Em uma formação apertada, você não tem espaço para balançar. Você estoca. A técnica, soco de escudo. Você avança seu escutum com o ombro. O umbo atinge o peito ou o rosto do inimigo. Ele cambaleia para trás. Você enfia o gladius por baixo do escudo, para cima no abdômen, ou para frente na coxa, artéria femoral. Ele cai. Você recua, recompõe-se. O próximo homem ocupa o espaço. Você o estoca. O gladius não era uma arma de duelo. Era uma ferramenta de matança industrial para combate em formação de curta distância. Os britânicos não conseguiam responder. Suas espadas longas de corte precisavam de espaço. 60 a 90 centímetros de lâmina, 2 a 3 pés. Você a balança em um arco. Requer extensão do braço. Mas eles estavam amontoados em um desfiladeiro estreito, ombro a ombro, sem espaço para balançar. As espadas atingiram os escudos romanos, desviadas, ou atingiram outros britânicos. Fogo amigo. Caos. Enquanto isso, os romanos estocavam metodicamente. A primeira fileira lutou por 10 minutos. Recuou. A segunda fileira avançou. Fresca. A matança continuou sem pausa. Os britânicos não tinham sistema de rotação. Seus guerreiros mais corajosos lutaram até o esgotamento. Então morreram. Os guerreiros atrás deles tiveram que escalar sobre cadáveres para alcançar a linha romana. Subindo, em terreno escorregadio, contra uma muralha de escudos e lâminas de estocada. Isso continuou por horas. Tácito não dá uma duração exata, mas historiadores militares modernos estimam de 4 a 6 horas de combate corpo a corpo contínuo. Os romanos mantiveram a formação. Os britânicos continuaram atacando, continuaram morrendo. Os corpos se empilharam tão alto que os romanos tiveram que afastá-los para manter sua linha. E então, Suetônio viu seu momento. A linha de frente britânica estava exausta, desorganizada. Ele deu a ordem. Cuneus, a Cunha, Légio XIV, Gêmina, a 14ª Legião. Aproximadamente 1000 homens na coorte da frente. Eles formaram um triângulo, o Cuneus, ponta apontada para o centro britânico. A formação é simples. Primeira fileira, 10 homens de largura. Segunda fileira, 12 homens. Terceira fileira, 14 homens. Cada fileira mais larga que a anterior. O triângulo se constrói. 10 fileiras de profundidade, 120 homens na base. A formação inteira, 1000 homens em uma ponta de lança viva. Escudos travados em todos os lados. A ponta, os soldados mais fortes e experientes. Centuriões, veteranos, homens que não quebram. Eles avançaram, não correndo, caminhando, escudos travados, estocando enquanto se moviam. A cunha não atravessa uma linha inimiga. Ela a divide. A ponta a atinge. Avança. O inimigo tenta cercar a ponta, mas a cunha se alarga atrás dela. Mais homens, mais escudos. O inimigo é empurrado para a esquerda e para a direita. A cunha abre uma brecha. O resto da legião flui por ela. A linha britânica racha, então se estilhaça. O Cuneus era uma tática romana padrão, descrita por Vegetius em De Re Militari, escrito no final do século IV, mas descrevendo práticas anteriores. Também mencionado por Tácito em Germânia, ao descrever formações tribais germânicas. Os romanos a adotaram, aperfeiçoaram-na, usaram-na quando precisavam romper uma linha inimiga estática. Em Watling Street, funcionou em minutos. O centro britânico desmoronou. Os guerreiros nos flancos viram o centro desmoronar. O pânico se espalhou. A retirada começou, e foi aí que o comboio de carroças os matou. Os britânicos haviam estacionado centenas de carroças em um semicírculo atrás de seu próprio exército, famílias dentro, observando. Agora, os guerreiros corriam para trás, para as carroças, sem saída,
sem contorno. As carroças bloqueavam a única saída. Os romanos não pararam, continuaram avançando, continuaram estocando. Os britânicos foram encurralados entre a linha romana e seu próprio transporte. Tácito registrou 80 mil mortos. Historiadores modernos questionam esse número, mas a arqueologia apoia baixas em massa. O sítio de Manceter mostra evidências de valas comuns, ossos queimados, armas quebradas, moedas datadas de 60 d.C. A destruição foi real. 400 romanos morreram, de 10 mil. Uma taxa de mortalidade de 4%. Os britânicos perderam 35% de sua força total se aceitarmos os números de Tácito. Mesmo que a força de combate real fosse de 16 mil, perder 80 mil no total, incluindo famílias, é catastrófico. Roma não apenas venceu uma batalha. Eles aniquilaram a vontade de lutar de uma nação. Bódica se envenenou dias depois. A revolta terminou. A Britânia permaneceu romana por mais 350 anos. 3 armas, 3 peças de tecnologia. O escutum transformou soldados individuais em uma muralha coletiva. O pilum despojou o inimigo de defesas antes do contato. O cuneus rompeu a linha inimiga quando o momento chegou. Remova qualquer um, e a batalha muda. Sem o escutum, os romanos não conseguem segurar a linha. Sem o pilum, os britânicos mantêm seus escudos, e o combate corpo a corpo é igual. Sem o cuneus, a batalha se torna um impasse desgastante. Mas juntos, essas 3 ferramentas transformaram 10 mil homens disciplinados na força de matança mais eficiente do mundo antigo. Mas eis o que torna Watling Street verdadeiramente importante. Não foi um acaso. Roma repetiu essa fórmula por 400 anos. Inimigos diferentes. Terreno diferente. Mesmo resultado. Porque a muralha de escudos não era apenas tática. Era um sistema. Treinamento, equipamento, doutrina, logística. E levantou uma questão que teóricos militares ainda debatem hoje. A disciplina sempre pode vencer os números? Ou Roma apenas teve sorte que os britânicos cometeram erros catastróficos? O comboio de carroças. O desfiladeiro estreito. A decisão de carregar em vez de sitiar. Para responder a isso, você precisa ver o que aconteceu quando Roma enfrentou inimigos que aprenderam com Watling Street. Inimigos que se adaptaram, começando com as tribos germânicas na floresta de Teutoburgo, onde 3 legiões romanas caíram em uma emboscada, e a muralha de escudos falhou completamente. 9 d.C. A floresta de Teutoburgo, Germânia. 3 legiões romanas marcham por uma floresta densa. 17 mil homens. Legio 17, Legio 18, Legio 19. Comandante, Públio Quintílio Varo. Governador experiente, confiável por Augusto. Ele está retornando aos quartéis de inverno após uma campanha de verão. A rota o leva por um terreno desconhecido, caminhos estreitos de floresta, pântano. Seu guia germânico é Armínio, chefe da tribo Cheruche, cidadão romano, educado em Roma, comanda auxiliares germânicos no exército romano. Varo confia nele completamente. Essa confiança está prestes a matar 17 mil homens, porque Armínio não é leal. Ele planejou isso por meses, coordenando com outras tribos germânicas, Chate, Bructeri, Marci. Eles observaram as táticas romanas por décadas, lutando ao lado de Roma como auxiliares, aprendendo a muralha de escudos, entendendo seus pontos fortes e identificando sua única fraqueza fatal. Requer espaço, terreno plano, espaço para formar fileiras. Em florestas densas, com árvores a cada poucos metros, você não consegue formar uma linha contínua. A muralha de escudos se quebra em fragmentos, e fragmentos podem ser cercados. A emboscada começa no primeiro dia da marcha. Setembro, 9 de Encenso, Cristo. Os romanos estão espalhados por um caminho de floresta. Formação de coluna, não formação de batalha. Comboios de bagagem entre as unidades, civis misturados com soldados. Os guerreiros germânicos atacam das árvores, atingem a coluna em vários pontos. Varo ordena que seus homens formem muralhas de escudos. Eles tentam, mas o terreno não permite. As árvores bloqueiam a formação. O chão é irregular. Enlameado, os legionários não conseguem travar os escudos corretamente. Brechas aparecem. Guerreiros germânicos entram. Eles não estão carregando em massa. Estão usando táticas de guerrilha. Ataque, retirada. Ataque novamente. Os romanos não conseguem contra-atacar, não conseguem formar a cunha cuneus. A floresta impede isso. Segundo dia. Os romanos ainda estão tentando chegar a terreno aberto. Eles perderam milhares. Feridos atrasam a marcha. Varo ordena o abandono do comboio de bagagem. Civis mortos ou deixados para trás. A coluna se aperta. Move-se mais rápido. Mas os ataques continuam. Os guerreiros germânicos conhecem essa floresta. Cada caminho, cada clareira. Eles não estão lutando ao estilo romano. Estão lutando do seu jeito. Guerra de emboscada. A muralha de escudos é inútil. O pilum é inútil.
Você não pode lançar dardos efetivamente através das árvores. O gladius ainda funciona em combate corpo a corpo. Mas os romanos não conseguem se aproximar. Os guerreiros germânicos não se engajam em combate corpo a corpo sustentado. Eles atacam e desaparecem. Terceiro dia. A coluna romana chega a uma clareira, finalmente. Terreno aberto. Varo ordena a construção de um acampamento fortificado. Obras de terra. Paliçadas. Procedimento romano padrão. Os homens estão exaustos, desmoralizados. Ataques germânicos mataram cerca de 6.000. Feridos, mais 4.000. Varo sabe que não pode vencer. Naquela noite ele comete suicídio, cai sobre a espada. Tradição romana. Melhor do que a captura. Seus oficiais o seguem. Na manhã seguinte, os legionários restantes tentam uma ruptura. Eles formam muralhas de escudos, formações adequadas, mas estão cercados, em menor número. As tribos germânicas reuniram todos os guerreiros disponíveis. Força estimada, 20 a 30.000. Os romanos lutam. A muralha de escudos se mantém inicialmente. Mas não há alívio, nenhum reforço, nenhuma vantagem de terreno. Ao meio-dia, a ruptura falha. Os guerreiros germânicos invadem o acampamento. 17.000 romanos mortos, 3 legiões aniquiladas, os estandartes de águia capturados, o pior desastre militar de Roma desde Canas. A floresta de Teutoburgo provou algo crucial. A muralha de escudos não é invencível. Requer condições específicas. Terreno plano, espaço para manobrar. Linhas de visão claras. Inimigo disposto a se engajar em combate frontal. Remova essas condições e o sistema quebra. Armínio entendeu isso. Ele não tentou vencer Roma em seu próprio jogo. Ele mudou o jogo. Forçou os romanos a lutar em um ambiente onde suas vantagens desapareceram. A lição. Táticas superiores não significam nada se você não puder implementá-las. Roma aprendeu. Após Teutoburgo, eles mudaram sua abordagem à Germânia. Chega de campanhas de penetração profunda por florestas. Eles fortificaram a fronteira do Reno. Construíram fortes permanentes. Controlaram o terreno. Quando faziam campanha na Germânia, ficavam em terreno aberto. Vales de rios, planícies, lugares onde as legiões podiam se formar adequadamente. A muralha de escudos permaneceu eficaz, mas apenas quando Roma controlava as condições do campo de batalha. O que levanta a questão: se a muralha de escudos pôde falhar tão catastroficamente, por que permaneceu a tática principal de Roma por mais 4 séculos? Porque Roma aprendeu a adaptá-la, a modificar a formação para diferentes inimigos e terrenos, começando com as guerras dácias, onde Roma enfrentou um inimigo com uma arma projetada especificamente para quebrar o escudo scutum, uma lâmina curva de 2 mãos, chamada falx, e forçou Roma a redesenhar todo o seu equipamento. 101 depois de Cristo, a Dácia, a Romênia moderna. O imperador Trajano está numa crista, observando o rio Danúbio. Ele trouxe 11 legiões, 60.000 homens, a maior força de invasão romana reunida em décadas. Seu alvo, o rei Decebalus e o reino dácio. Roma tem lutado contra os dácios há 20 anos. Escaramuças, ataques de fronteira. O imperador Domiciano pagou-lhes tributo, apenas para mantê-los quietos. Trajano não vai pagar. Ele vai conquistar. Mas os dácios têm algo que Roma nunca enfrentou antes. Uma arma que torna o escudo scutum obsoleto, a falx. Uma lâmina curva de 2 mãos, com cerca de 2 metros de comprimento. Afiada na borda interna, balançada por cima da cabeça como uma foice. E ela não atinge o escudo. Ela passa por cima dele, engancha por trás, corta capacetes, fende crânios, secciona braços. Na primeira vez que os legionários romanos enfrentaram ataques em massa com falx, eles quebraram a formação, fugiram. A muralha de escudos falhou, não por causa do terreno, não por causa de emboscada, porque o inimigo evoluiu uma contra-arma. A falx mudou tudo. A doutrina militar romana, desde as guerras púnicas, assumia que o scutum fornecia proteção total para a parte superior do corpo. Vocês trancavam os escudos. O inimigo atingia a muralha. Vocês os apunhalavam. Simples. Os dácios ignoravam a muralha. Eles balançavam por cima dela. Evidências arqueológicas de locais de guerra dácios mostram crânios romanos com ferimentos massivos de corte. Cortes verticais através de capacetes de bronze. Ossos do ombro seccionados de forma limpa. A falx gerava uma força enorme. A lâmina curva concentrava o impacto. Um estudo publicado no Journal of Roman Archaeology, em 2009, analisou a mecânica da falx. Autor: Dr. Peter Connolly, historiador de armas. Ele calculou que uma falx de 2 metros balançada por um guerreiro de 1,80 m gerava aproximadamente 12 centenas de joules de energia cinética no impacto, equivalente a um machado de fogo moderno. Capacetes romanos no primeiro século depois de Cristo foram projetados para desviar cortes de espada e absorver impactos de pilum.
Não resistir a golpes de corte por cima da cabeça. A falx penetrava. Roma adaptou-se. Rápido. A invasão de Trajano em 101 d.C. trouxe equipamento redesenhado. Novos capacetes. O tipo Culus, coroa reforçada, travessa interna. Placa de ferro adicional rebitada por cima. Peso adicionado. 1,2 kg. Os legionários odiavam-nos. Pesados, quentes, mas funcionavam. Achados arqueológicos de Sarmizegetusa, a capital Dácia, mostram capacetes romanos com profundas marcas de falx, mas sem penetração. Os capacetes reforçados pararam a lâmina. Roma também introduziu proteções segmentadas para os braços, manica. Escamas de ferro ou bronze rebitadas a tiras de couro. Cobriam o braço da espada do ombro ao pulso. Os dácios visavam os braços. Seccionar o braço do escudo, o legionário larga o escutum. Seccionar o braço da espada, ele não pode lutar. A manica protegia ambos. Um estudo de 2012 pelo Dr. M.C. Bishop examinou fragmentos de manica de locais de batalha dácios. Publicado no Journal of Roman Military Equipment Studies, ele encontrou evidências de golpes de falx em 60% das secções de manica recuperadas. Sulcos profundos, algumas escamas completamente arrancadas, mas os ossos do braço subjacentes não mostraram danos. A armadura funcionou, mas o equipamento não foi suficiente. Roma mudou táticas. A muralha de escudos padrão assumia assalto frontal. 3 fileiras de profundidade, escudos trancados horizontalmente. Os dácios atacavam de cima. Então, Roma modificou a formação. 4ª fileira adicionada, escudos segurados por cima da cabeça, sobrepostos, criando um teto. Não textudo completo, isso é muito lento, muito rígido, um híbrido. As fileiras da frente seguram horizontalmente. A fileira de trás segura verticalmente. Protege contra golpes por cima da cabeça, enquanto mantém a mobilidade. A coluna de Trajano em Roma retrata esta formação, esculpida em 113 d.C. Friso em espiral, mostrando as guerras dácias. O painel 87 mostra a infantaria romana em muralha de escudos modificada. 3 fileiras da frente, escudos horizontais. 4ª fileira. Escudos angulados para cima. Registro visual exato de adaptação tática. Os romanos não abandonaram a muralha de escudos. Eles a evoluíram. As guerras dácias duraram 5 anos. 101 a 106 d.C. 2 campanhas principais. Combate brutal. Os dácios usaram o terreno. Montanhas, florestas, assentamentos fortificados no topo de colinas chamados Davai. Eles recusaram batalhas em campo aberto. Forçaram Roma a assaltar posições preparadas. A muralha de escudos funcionou, mas mal. As taxas de baixas foram mais altas do que em qualquer campanha desde a floresta de Teutoburgo. A coluna de Trajano mostra hospitais de campanha romanos, legionários feridos, amputações. A falx não apenas matava, ela aleijava. Um legionário que perdeu um braço para um golpe de falx estava acabado, sem próteses, sem pensão por invalidez, apenas dispensa. As guerras dácias provaram que a muralha de escudos podia adaptar-se, mas a adaptação teve um custo. Batalha final. Sarmizegetusa Régia, 106 d.C. A capital de Decebalus. Construída num planalto montanhoso, 500 metros de altitude. Muralhas de pedra, 6 davai fortificadas cercando a cidadela principal. Trajano a sitiou por meses, levou-os à fome. Quando as muralhas caíram, os dácios lutaram de sala em sala. Os romanos usaram a muralha de escudos modificada em combate urbano. Ruas estreitas, ataques por cima vindos de janelas. Os escudos da 4ª fileira por cima bloquearam golpes de falx vindos de cima. A formação manteve-se. Decebalus escapou. Suicidou-se semanas depois. Sua cabeça foi enviada a Roma. A Dácia tornou-se uma província romana. As minas de ouro nas montanhas Cárpatos pagaram toda a guerra. A coluna de Trajano foi construída com ouro dácio, um monumento à adaptação. Mas as guerras dácias revelaram algo que Roma não podia ignorar. A muralha de escudos não era imbatível, era vencível, apenas difícil. Os inimigos precisavam da arma certa, o terreno certo, as táticas certas. E uma vez que um inimigo descobria isso, outros copiavam. A falx espalhou-se. Tribos germânicas adotaram machados de 2 mãos. Cavalaria sármata usou lanças contos. Armas de haste de 3,5 metros projetadas para superar o gladius. Todos os inimigos que Roma enfrentou depois da Dácia estudaram as táticas romanas. Procuraram fraquezas. A muralha de escudos permaneceu eficaz, mas exigiu modificação constante. Novo equipamento, novo treino, novas formações. Roma passou os 2 séculos seguintes numa corrida armamentista consigo mesma, tentando ficar à frente de inimigos que aprenderam com cada derrota. O que levanta a questão final. Se a muralha de escudos exigiu tanta adaptação, tanto custo,
Por que Roma continuou a usá-la? Porque a alternativa era pior. Formações soltas, combate individual, confiar na habilidade pessoal em vez de disciplina coletiva. Era isso que os bárbaros faziam. E Roma continuou a vencê-los. Por pouco, mas consistentemente. Até o 3º século, quando tudo mudou. E a muralha de escudos enfrentou um inimigo ao qual não conseguia adaptar-se. Não uma arma, não uma tática. Economia. 3º século depois de Cristo. Roma enfrenta um tipo diferente de inimigo. Não guerreiros, não armas. Inflação. O denário, a moeda de prata de Roma, é 95% cobre em 270 depois de Cristo. Os legionários são pagos em metal sem valor. Eles sabem disso. O Império sabe disso. O salário anual de um soldado em 100 depois de Cristo podia comprar 3 anos de grãos. Em 300 depois de Cristo compra 3 meses. Você não pode comer disciplina. Não pode alimentar uma família com exercícios de formação. A muralha de escudos exige soldados profissionais, homens que treinam diariamente, que servem 25 anos, que confiam que o sistema cuidará deles. Quando o sistema quebra, o exército também quebra. A crise começa com o imperador Septímio Severo. Ele morre em 211 depois de Cristo. Seu conselho aos filhos: enriqueçam os soldados, ignorem todos os outros. Eles seguem a primeira parte, ignoram a segunda. O pagamento militar dobra, depois dobra novamente. Mas não há nova prata. As casas da moeda imperiais diluem a cunhagem. Adicionam mais cobre. Menos prata. Os preços explodem. Um módio de trigo, cerca de 8,7 litros, custa meio denário em 100 depois de Cristo. Em 300 depois de Cristo, custa 100.000 denários. Os números são sem sentido. A moeda está morta. E soldados que antes se aposentavam com dinheiro suficiente para comprar terras agora se aposentam com bolsos cheios de cobre banhado a bronze que ninguém quer. Então eles param de se aposentar. Eles ficam nas legiões, não por lealdade, por necessidade. O exército ainda os alimenta, ainda lhes dá equipamento, ainda fornece estrutura. Mas o treino declina. 6 horas de treino diário. Não quando você tem 45 anos com joelhos ruins. 30 quilômetros de marcha com 30 quilogramas de equipamento. Não quando metade da sua unidade tem mais de 50 anos. A muralha de escudos depende de condicionamento físico. De homens que podem segurar um escudo de 6,5 kg por hora, que podem rodar pelas fileiras sem quebrar a formação. Em meados do 3º século, a maioria dos legionários não consegue mais fazer isso. São muito velhos, muito cansados, muito quebrados para se importar. Roma tenta compensar. O imperador Diocleciano, 284 a 305 d.C., dobra o tamanho do exército, 600.000 homens. Parece impressionante, mas não é o mesmo exército. A maioria são limitanei, tropas de fronteira, milícia local. Eles recebem terras perto da fronteira. Espera-se que as cultivem, defendam-nas. Não são soldados profissionais, são soldados camponeses, guerreiros a tempo parcial. Eles conhecem combate de formação básica. Podem segurar uma muralha de escudos se o inimigo estiver desorganizado, mas não são Alejo XIV Gemina. Não são homens que treinaram juntos por anos. São vizinhos que treinam algumas vezes por mês. E quando um exército bárbaro profissional os atinge, eles quebram, porque os bárbaros também evoluíram. As tribos germânicas do 4º século não são as bandos de guerra dispersos de Armínio. São confederações. Os alamanos, os francos, os godos. Eles lutam contra Roma há 300 anos, observando, aprendendo. Eles conhecem a muralha de escudos, sabem que ela exige terreno plano, formação apertada, fileiras disciplinadas. Então eles não lutam mais em terreno plano. Eles usam florestas, pântanos, terreno acidentado. Eles adotaram equipamento romano. Escuta, capturados. Gladi, pila. Um estudo de 2016 pelo Dr. Michael Kulikowski, publicado no Journal of Late Antiquity, analisou bens funerários germânicos do 4º século. 30% dos enterros de guerreiros contém equipamento militar romano, não cópias. Equipamento romano real, tirado de campos de batalha, trocado, herdado. A vantagem tecnológica desapareceu e eles aprenderam táticas romanas. Os godos, em Adrianópolis, em 378 d.C., usam uma muralha de escudos modificada, não tão apertada quanto a de Roma, não tão disciplinada, mas funcional. Eles formam um lager de carroças, círculo de carroças, famílias dentro, guerreiros fora, escudos trancados. É uma posição defensiva, força os romanos a atacar morro acima, contra uma posição fortificada. O exército romano em Adrianópolis tem 40.000 homens, profissionais, bem equipados, liderados pelo próprio imperador Valente. Eles deveriam vencer. Eles carregam. A muralha de escudos gótica segura.
Então a cavalaria gótica, retornando de uma missão de forrageamento, atinge os flancos romanos. A formação romana colapsa. 40.000 homens presos entre infantaria e cavalaria godas, sem espaço para manobrar, sem espaço para se reformar. A muralha de escudos fragmenta-se. A matança começa. 2/3 do exército romano morre, incluindo o imperador. É o pior desastre militar romano desde Teutoburgo, e prova que a muralha de escudos está obsoleta, não porque não funciona, porque Roma não pode pagar os homens que a fazem funcionar. O exército romano tardio adapta-se. Unidades menores, mais cavalaria, defesa móvel em vez de linhas estáticas. Os limitana e guardam as fronteiras. Os comitatenses, exércitos de campo móveis, respondem a brechas. É eficaz. Por um tempo. Mas não é o exército romano de Watling Street. Esse exército morreu com o denário. Em 400 d.C., o Império Romano do Ocidente paga a federados bárbaros, tribos federadas, para defender o território romano. Visigodos, burgúndios, francos. Eles recebem terras, dinheiro, o título de aliados romanos. Em troca, eles lutam as guerras de Roma com suas próprias táticas, seu próprio equipamento, sua própria estrutura de comando. A muralha de escudos torna-se uma curiosidade histórica, algo sobre o qual historiadores romanos escrevem, algo que velhos veteranos lembram, mas não algo que o exército usa mais. Prova final? A Batalha das Planícies da Catalunha, 451 d.C. O general romano Flávio Aécio enfrenta Átila, o Huno. Aécio comanda um exército romano, mais ou menos. Metade de sua força é cavalaria visigótica sob o rei Teodorico. 1/4 é infantaria alan e Burgúndia. Os romanos reais, os comitatenses, são talvez 25% da força total. Eles não formam uma muralha de escudos, não conseguem. Os visigodos lutam a cavalo. Os alanos usam dardos e formações soltas. Os burgúndios formam muralhas de escudos, mas não no estilo romano. Sua própria versão. Espaçamento mais amplo, menos disciplina. Funciona. Átila recua. Roma reivindica a vitória. Mas olhe para o exército. Não é romano. É uma coalizão de tribos bárbaras lutando sob um general romano. A muralha de escudos que esmagou o exército de Boudica 400 anos antes desapareceu, substituída pelas próprias táticas que Roma passou séculos a derrotar. Então, eis a resposta para a pergunta. A disciplina sempre pode vencer os números? Sim, mas só se você puder pagar pela disciplina. Só se você puder pagar soldados profissionais, treiná-los por anos, equipá-los adequadamente, alimentá-los, alojá-los, recompensá-los. A muralha de escudos não era apenas uma formação. Era o produto de um sistema econômico, tributação imperial, produção de equipamentos padronizados, academias militares profissionais, benefícios de aposentadoria. Remova a economia e as táticas entram em colapso. Roma não caiu porque os bárbaros melhoraram. Roma caiu porque Roma ficou mais pobre. E impérios pobres não podem manter os exércitos que impérios ricos tomam como garantidos. A muralha de escudos morreu com a base tributária que a financiou. Todo o resto foi apenas o funeral. 2022. Uma equipe de construção no norte da Inglaterra começa a escavar para um empreendimento habitacional perto de Manchester, Warwickshire. Coordenadas: 52,57 graus norte, 1,5, 3 graus oeste. 15 centímetros abaixo, eles encontram algo. Não rocha. Metal. Eles param de cavar. Chamam o arqueólogo do condado. O que emerge nos próximos 8 meses reescreve o que pensávamos saber sobre Watling Street, não a batalha em si. As consequências. A escavação, liderada pela doutora Rebecca Jones, da Universidade de Leicester, descobre uma vala comum. Dimensões: 40 metros de comprimento, 12 metros de largura, 3 metros de profundidade. Dentro, restos esqueléticos de um número estimado de 400 indivíduos. Mas eis o que importa. 92% mostram evidências de trauma perimortem. Cortes de espada, ferimentos de perfuração. Crânios esmagados. Os ossos são britânicos. Morfologia da Idade do Ferro. Nenhum resto romano na vala. E a datação por radiocarbono, publicada no Journal of Archaeological Science em março de 2023, confirma isso. 60 a 65 d.C. Exatamente o período certo para a revolta de Boudica. Mas a sepultura conta uma história diferente da de Tácito. Esses corpos não foram deixados para apodrecer. Eles foram coletados, arrumados em camadas, cobertos com terra, uma vala comum deliberada. Engenharia romana, o que significa que depois que as mortes pararam, os soldados romanos passaram dias coletando os mortos britânicos, cavando uma vala grande o suficiente para conter centenas de corpos, enterrando-os adequadamente, não por respeito, por praticidade. Você não pode deixar 80.000 cadáveres apodrecendo em um campo. Doenças se espalham,
Fontes de água contaminam. O exército romano permaneceu em Watling Street o tempo suficiente para limpar o massacre que criaram. A logística da vitória importa tanto quanto as táticas. E a análise dos ossos revela algo que Tácito nunca mencionou. 37% dos restos são femininos. 12% são crianças com menos de 15 anos. As famílias na caravana. Aqueles que vieram para ver Roma cair. Eles também morreram. Não em combate. Os ossos mostram ferimentos defensivos. Braços levantados, mãos esmagadas. Eles foram mortos durante a debandada. Quando os guerreiros britânicos correram para trás, para seu próprio comboio de suprimentos. Os romanos não fizeram distinção entre combatentes e espectadores. Todos atrás da linha de frente britânica morreram. A muralha de escudos não apenas venceu uma batalha, ela apagou uma geração. Esposas, filhos, anciãos. O impacto demográfico nas tribos Iceni e Trinovantes foi catastrófico. Um estudo genético de 2024 de populações modernas de East Anglia, publicado na Nature Communications, encontrou um gargalo populacional mensurável datando do 1º século D.C. As tribos nunca recuperaram seus números pré-revolta. Watling Street não apenas derrotou um exército, ela deletou uma cultura. A muralha de escudos não foi uma tática defensiva. Foi um sistema industrial de matança que funcionou tão eficientemente que exigiu equipes de limpeza de campo de batalha. É isso que a vala de Manceter representa. A parte da doutrina militar romana sobre a qual ninguém escreve. Os protocolos de saneamento, a engenharia de valas comuns, o resultado administrativo de transformar probabilidades de 10 para 1 em um problema de descarte de corpos. Roma não sabia apenas como vencer, eles sabiam como processar a vitória em escala, o que reformula tudo o que vimos esta noite. Watling Street, Floresta de Teutoburgo, Guerras Dácias, Adrianópolis. Temos analisado essas batalhas como problemas táticos, formação contra formação, arma contra arma. Mas não foi isso que determinou os resultados. A economia determinou. A logística determinou. A capacidade de manter soldados profissionais, de equipá-los identicamente, de treiná-los por anos, de pagá-los o suficiente para que ficassem em formação enquanto 80 mil guerreiros avançavam. E então, após as mortes, permanecer no local por semanas, enterrando os mortos e protegendo o território. Isso não são táticas, isso é infraestrutura. O Império Romano, em seu auge, controlava 5 milhões de quilômetros quadrados. População, 70 milhões. Mantinha 30 legiões, 150 mil soldados profissionais, mais um número igual de auxiliares. 300 mil homens em armas. Isso é 0,4% da população. Exércitos modernos têm, em média, 1 a 2%. Roma fez isso com logística pré-industrial. Sem ferrovias, sem telégrafos, sem comida enlatada. Cada legionário marchava a pé. Carregava seu próprio equipamento. Comia grãos enviados do Egito ou da África do Norte em embarcações à vela de madeira que levavam meses para chegar. A muralha de escudos funcionou porque Roma construiu um sistema econômico capaz de sustentá-la. Tributação, estradas, celeiros, produção de equipamentos padronizados, academias militares, colônias de aposentadoria para veteranos. A formação era apenas o resultado visível de uma máquina de todo o império. E quando essa máquina quebrou, a formação falhou. Não porque os inimigos melhoraram, porque Roma ficou mais pobre. A inflação do 3º século destruiu o pagamento militar. O colapso da base tributária do 4º século significou menos soldados profissionais. Por volta de 400 d.C., o Império Ocidental não podia mais pagar as legiões que tornaram a muralha de escudos possível. Então, eles contrataram bárbaros. Pagaram-nos com terras em vez de prata. Deixaram-nos lutar com suas próprias táticas. A muralha de escudos não perdeu para táticas superiores. Ela perdeu para contabilidade. A última vez que um exército romano usou a clássica muralha de escudos de 3 fileiras em uma grande batalha foi em Adrianópolis, em 378 d.C. Depois disso, ela desaparece do registro histórico. Não porque parou de funcionar, porque Roma não podia mais pagar por ela. Lembre-se daqueles 10 mil romanos em Watling Street, parados em 3 linhas apertadas enquanto 230 mil britânicos avançavam. Começamos a noite pensando que o mistério era tático. Como a muralha de escudos se manteve? Como a Cunha Cuneus quebrou a linha britânica? Como 10 mil mataram 80 mil? Mas esse não é o mistério. O mistério é como Roma convenceu 10 mil homens a ficarem ali em primeiro lugar, a confiar no homem ao lado deles, a acreditar que a formação se manteria, a saber que se morressem, suas famílias seriam cuidadas. Isso não é treinamento, isso é contrato social. E a vala de Manceter prova que Roma o honrou, mesmo para o inimigo, mesmo após a vitória total. Eles ficaram, enterraram os mortos, garantiram o território. Fizeram o trabalho sem glamour que transformou o sucesso no campo de batalha em conquista permanente.
Neste momento, arqueólogos estão escavando mais 3 locais potenciais de Watling Street: High Cross, em Leicestershire; Cuttle Mill, em Northamptonshire; Mando Ecedon, perto de Atherstone. Cada um pode ser o campo de batalha real, ou pode ser locais de valas comuns relacionados. A vala de Mancetter provavelmente não é a única. 80 mil mortos exigem múltiplos locais de sepultamento. Pesquisas de radar de penetração no solo estão em andamento, agendadas até 2026. E cada local nos dirá mais sobre a logística romana, medicina de campo de batalha, descarte de corpos, as partes da história militar que não entram em Tácito, porque os historiadores antigos escreveram sobre glória. Os arqueólogos modernos desenterram o trabalho. A muralha de escudos se manteve em Watling Street por 6 horas. A operação de sepultamento levou 6 semanas. Uma fez história, a outra fez império. Nós lembramos da formação. Roma construiu a infraestrutura.